Uma pesquisa realizada pela Thomson Reuters em 2019 constatou que 2/3 dos advogados gastam mais de 40% do tempo em atividades que não geram honorários nem negócios. Isso representa um grande desperdício de tempo e de talento. E representa também a triste realidade da maioria dos escritórios de advocacia que sequer tem consciência de que não tem nenhuma métrica de produtividade. Se você também faz parte dessa estatística, então vem comigo. Nesse vídeo eu vou te mostrar 20 dicas muito boas para você aplicar imediatamente e melhorar a produtividade no seu escritório. Olá, que bom ter você aqui novamente. Eu sou Tércio Strutzel. Esse é o meu canal aqui no YouTube para falar de Advocacia 4.0 com advogadas e advogados como você que estão buscando conhecimento de uma forma descomplicada sobre tantos novos assuntos que estão surgindo recentemente. Então, vamos começar aqui. Eu vou trazer uma apresentação para a gente acompanhar mais fácil. E a produtividade, ela é uma métrica difícil de acompanhar porque ela é um ativo intangível, ou seja, não tem uma métrica, não tem um lugar exato, se a gente, né, já pronto, onde a gente define como acompanhar e como definir se o escritório está bem produtivo, né? E mais difícil ainda, quando busca definir essas métricas, é buscar métricas que sejam realmente eficazes. Então, o que eu quero trazer aqui primeiramente é que o conceito de produtividade, vou trazer até um conceito mais formal do Joseph Propenko, no livro Productivity Management, que ele diz o seguinte: quanto menor o tempo necessário para alcançar o resultado desejado, mais produtivo é o sistema. Ou seja, é o famoso fazer mais com menos. Então, então, bem resumidamente, a produtividade é a capacidade de realizar o máximo de trabalho possível com o mínimo de recursos necessários. Essa definição do tipo fazer mais com menos, né, como eu já falei, ela ajuda a compreender esse conceito da produtividade que é subjetivo, mas ao mesmo tempo ele deixa algumas arestas, né? Esse conceito ainda ele é muito vago, é muito superficial, porque produtividade realmente é um assunto bem mais profundo. Então vamos entender aqui é, como que a gente primeiro define métricas para mensurar a produtividade. Porque ela não pode ser relegada meramente a esse aspecto quantitativo, né? Como eu falei aqui de fazer mais com menos. É imprescindível que o fator qualitativo também seja levado em consideração. E para isso, a gente necessita de recursos físicos, financeiros e recursos humanos. Eles precisam entrar nessa equação. Sem essa visão, né, mais qualitativa, mais ampla, fatalmente você vai cair em armadilhas do tipo fazer muito bem o que não precisa ser feito, né? São as famosas tarefas de ocupação, que a pessoa se mantém ocupada, mas não necessariamente produtiva. Ou ainda, cair na armadilha de exaurir completamente os colaboradores a fim de eles produzirem mais. E a produtividade não é exatamente isso. A produtividade não é fazer os colaboradores trabalharem, né, 14 horas por dia, sem descanso, enfim. Existe algumas métricas que tem que levar em consideração né, essa relação desses aspectos qualitativos. Então, mensurar a produtividade, para mensurar a produtividade, é necessário entender o que significa ser produtivo. Então, cada escritório vai ter suas próprias referências. Afinal, cada um tem o seu fluxo operacional particular. Daí a necessidade de compreender e mapear os processos, né, os processos e as tarefas do dia do escritório, para poder entender a produtividade de cada setor, que também vai ser diferente, né, dentro de cada setor do escritório. Então vamos lá. Começando aqui que vamos ao que interessa, o que você está esperando aqui, quais essas 20 dicas de produtividade. Eu já vou alertar aqui que é o seguinte, eu vou mesclar algumas dicas aqui de aspecto pessoal e de aspecto profissional. Por que isso? Porque eu entendo que não existe essa separação de pessoal e profissional. Você é uma pessoa, tá? Você é uma pessoa integral. Você não se divide quando você está no fim de semana só o seu aspecto pessoal e você não se divide durante a semana só no seu aspecto profissional.
você sempre tem os dois aspectos juntos e eles precisam funcionar juntos para que você tenha essa produtividade, né, melhor no seu dia a dia. Uma coisa puxa a outra. E também vou trazer as dicas aqui, tanto no aspecto individual quanto coletivo. Então, vamos lá, começando aqui. A primeira coisa é organização. Para você ter produtividade, você precisa ter organização. E aqui eu já gosto de começar quebrando mitos mesmo, principalmente sobre aquelas pessoas que falam: eu tenho minha bagunça aqui, minha mesa é bagunçada, mas eu me encontro na minha bagunça. Isso não é verdade. Existem dezenas e dezenas de estudos psicológicos e sociológicos que mostram que isso não é verdade. Organização, seja na sua mesa de trabalho, seja na sua rotina, seja nos seus planejamentos, organização é imprescindível para você ter produtividade no seu dia a dia. Então, procure organizar melhor todas as coisas que você faz no dia a dia, que isso é o primeiro passo imprescindível. Segundo passo, segunda dica, é planejar. Planejar significa prever antecipadamente as coisas que você tem que fazer. Né? Eu gosto muito daquela frase do: se eu tiver 6 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 5 horas afiando o machado. E isso significa justamente planejar. Porque o oposto de planejar é sair fazendo as coisas, né, toda embaralhada, tudo amontoada, para depois parar no meio e corrigir o que ficou tudo embolado porque foi feito sem planejamento. Então, planejar é muito importante para ter produtividade. Isso significa planejar as suas listas de tarefas, o seu dia, a sua semana, o seu mês. Claro que cada um desses planejamentos tem abordagens e aspectos diferentes, mas é muito importante você ter planejamento para você conseguir ter mais produtividade. O terceiro ponto é gestão por processos. É imprescindível você ter um método de gestão na sua advocacia. Eu particularmente gosto do método de gestão por processos, porque, e aí dentro, né, na verdade, método de gestão por processos é algo bem genérico, tá? Existem métodos de gestão específicos que você gerencia processos e tarefas, né? Importante, quando eu falo de processos aqui, não são necessariamente processos judiciais. É o processo que vem lá da disciplina de administração, onde processo é uma sequência de tarefas e atividades para se atingir um objetivo. Então é importante ter um método de gestão, né, por processos, porque aí esse método vai te ajudar a organizar todas as tarefas do seu dia a dia. Mais uma dica importante aqui é a setorização. É muito importante que seu escritório esteja setorizado. O que significa isso? Ter os fluxos operacionais separados do seu escritório. Veja bem que isso não significa ter departamentos físicos, são coisas diferentes. Seu escritório possui fluxos das diversas áreas funcionais que qualquer empresa possui, né? Como o administrativo e financeiro, o marketing, o comercial, a produção, o RH e no caso, né, do escritório, a controladoria. Então, mesmo que você não tenha planejado, mesmo que você nunca se conscientizou sobre isso, você tem processos e tarefas em todas essas áreas. A única coisa é que provavelmente eles não estão organizados, então você precisa organizar eles, né, em fluxos separados por setor do escritório. Por que isso? Porque você pode se organizar no seu dia. Por exemplo, na parte da manhã na parte da manhã da quarta-feira, você vai se dedicar a cuidar dos processos do administrativo e financeiro, entendeu? Porque se você não tiver um dia e horário certo para cuidar de determinados processos, de determinadas tarefas, elas vão acabar se perdendo no meio da produção, né, porque está tudo bagunçado, e aí você nunca vai dar atenção naquilo. Então, ter essa setorização é muito importante. Gerenciamento das tarefas. Perceba aqui que quando eu falo gerenciamento das tarefas, eu não estou sendo redundante, não estou me repetindo quando eu falo da gestão por processos. Por quê? O gerenciamento das tarefas significa ter uma ferramenta, né, para gerenciar essas tarefas. Uma coisa é ter um método, outra coisa é ter ferramentas. Então,
é muito importante que você escolha ferramentas de produtividade para utilizar no seu dia a dia. Essas ferramentas podem ser agenda, né? A coisa mais básica do mundo para se organizar é a agenda, mas muita gente nem isso utiliza. Software jurídico acaba sendo muito importante para gerenciar tanto, né, organizar e centralizar intimações e andamentos de processo que chegam, e também organizar o andamento de todos os seus processos dentro do seu escritório. E ferramentas de comunicação, ferramentas de colaboração, todas elas são muito importantes para você também ter maior produtividade. Distribuição. O que eu quero dizer aqui com distribuição das tarefas? Fatalmente no seu dia a dia você tem tarefas maiores e menores, tá? Ou tarefas mais complexas e tarefas mais simples. Algumas pessoas preferem fazer as tarefas mais menores e mais simples em primeiro, porque já se livram de, né, por exemplo, se você tem 20 tarefas, né, no seu dia para fazer, você tem uma boa organização, você tem a sua lista de tarefas, você já viu que hoje você tem 20 tarefas para fazer. Tem pessoas que falam, bom, eu vou começar já com as mais simples, porque logo na minha primeira hora eu já elimino pelo menos umas 10, né? Já tiro da frente umas 10, e isso já dá uma sensação de realização. Poxa, já fiz metade das tarefas que eu fiz hoje. Isso é um método, algumas pessoas preferem assim. Outras pessoas preferem o contrário, preferem começar pela maior, mesmo que ela leve mais tempo, né? Começa pela maior, pela mais complexa, e se ela leva 2, 3 horas para ser feita, isso também gera um outro tipo de recompensa, do tipo, já me livrei do meu maior pepino no dia de hoje, então agora eu tenho o resto do dia para me dedicar às tarefas mais fáceis. São duas abordagens diferentes, cada pessoa prefere de um jeito. É importante você entender como você prefere lidar, né, com as tarefas mais simples ou as mais complexas, para organizar, né, a aplicação, né, a execução das tarefas no seu dia a dia. O próximo ponto aqui sobre produtividade é você ter um método de priorização. O que significa? O nome é bem intuitivo. Priorizar quais tarefas você vai fazer. Eu falei aqui das complexas e das simples, mas isso também tem a ver com as importantes e urgentes. Como você define o que é importante e o que é urgente, né? Lembrando sempre daquele conceito de que se tudo é urgente, obviamente nada é urgente. Então é importante ter critérios para definir o que é urgente. Muitas pessoas usam a matriz de Eisenhower para definir, né? Tem os 4 quadrantes ali de importante, cruzando esses conceitos de importante e urgente. E eu gosto também dos conceitos que traz naquele livro do essencialismo, de fazer somente as coisas que são mais necessárias, né, as coisas que são a essência do seu dia a dia. Então, enfim, defina aí qual o seu método, qual a sua ferramenta de priorização, porque isso também é importante para melhorar a sua produtividade. Fatiar fino. Eu gosto dessa frase, se eu não me engano, quem trouxe essa frase num livro foi o autor Chip Heath. Ele tem livros muito bons, inclusive. E o que ele quer dizer com fatiar fino? Normalmente no nosso dia a dia a gente lida com grandes problemas, né? Problemas de alta complexidade. Só que o que ele diz sobre isso? Que grandes problemas não vão ser resolvidos com grandes soluções. Ao contrário, para você resolver um grande problema, você tem que fatiar fino, ou seja, quebrar esse grande problema em diversos pequenos probleminhas. Por quê? Aí você vai atuar com diversas pequenas soluções. E isso vai fazer com que fique muito mais fácil você lidar com esse grande problema. Além da própria abordagem, né? Quando a gente tem um grande problema pela frente, a gente, né, acaba tendo até um pouco de estresse, um pouco de ansiedade sobre isso, e lidar com vários pequenos problemas acaba sendo muito mais fácil e menos estressante. Metas claras. Isso também é importante porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, né? Então é importante você ter metas claras do sentido de por que eu estou fazendo determinada tarefa, por que eu estou fazendo determinada atividade. Isso também tem ligação ali com o que eu falei daquele livro Essencialismo, porque ele fala muito sobre você pensar sobre o que você está fazendo ou por que você está fazendo, porque às vezes a gente percebe que muitas coisas que a gente faz ao longo do dia nem precisavam ser feitas. Às vezes a gente faz porque acostumou a fazer, porque está habituado e nem pensa se aquilo realmente tem alguma utilidade. Então,
tenha metas, né, e propósito sobre tudo o que você está fazendo no dia a dia. Essa aqui eu acabei já dando um spoiler antes, mas tem a ver com as tarefas de produção, ou seja, procura se envolver em tarefas que geram produtividade, que geram uma entrega efetiva. Isso é o oposto de tarefas de ocupação. Principalmente para quem não é de nível gerencial, né, de nível mais operacional e eventualmente tem algum gerente, algum coordenador cobrando a sua produção, essas pessoas acabam se envolvendo muito em tarefas de ocupação, ou seja, a pessoa se mantém ocupada durante o dia inteiro. Isso não significa que ela seja produtiva, mas ela está ocupada. Tá? Então toma cuidado de você se envolver em tarefas que geram produção, que geram alguma entrega real. Próximo ponto aqui é ter foco. Né? Foco significa o quê? Faça uma única coisa por vez. E aí vem outro mito que eu quero derrubar aqui de, mas eu sou multitarefa, eu consigo ser multitarefa. Não, não consegue. Também existem diversos estudos de neurociência mostrando que não existe multitarefa. O que acontece é que algumas pessoas têm melhor capacidade de alternar rapidamente entre algumas tarefas. Mulheres, em específico, têm essa capacidade maior de alternar entre várias tarefas. Isso é comprovado. Mas não significa ser capaz de dar muito foco em várias coisas ao mesmo tempo. Perceba que são coisas diferentes. Então, se você se você está envolvido numa tarefa que exige foco, exige concentração e exige atenção, se dedique somente a ela. Deixa o conceito de multitarefa para outras atividades mais automatizadas, menos importantes, e quando você tiver em tarefas que exigem foco, se direcione somente para essa tarefa. Métricas. Importante ter métricas e indicadores relevantes sobre o que você está fazendo. Então, eu não vou entrar profundamente aqui sobre definir métricas, porque isso é assunto para um outro vídeo, tem muito assunto sobre isso. Mas ter pelo menos um número sobre o que você precisa produzir por dia. Tá? Então, isso são o básico aqui de começar a ter métricas sobre a sua produtividade. Terceirização. Nem tudo você vai conseguir fazer, nem tudo você mesmo vai conseguir dar conta de executar. Então é importante você saber que você pode contar com alguns parceiros, algum outro tipo de colaborador ou até algum freelancer que faça alguns trabalhos mais operacionais, mas que não necessariamente sejam do core business, né? Da essência do que é o trabalho do escritório. A premissa que existe é que a gente terceiriza o que é operacional, nunca terceiriza o que é o seu core business, né? Porque senão você está terceirizando a sua maior experiência, a sua maior expertise. Então, procurar tarefas que sejam paralelas ou indiretas à sua atividade principal e ver se é possível terceirizar esse tipo de tarefas. Digitalizar. Esse é um ponto importantíssimo, porque quando a gente começa a digitalizar o escritório, a gente começa, aqui eu já vou emendar duas de uma vez, tá? Quando a gente começa a digitalizar o escritório, a gente imediatamente começa a automatizar tarefas. Então, ter tarefas digitalizadas e automatizadas fazem com que os robôs, né, os robôs da internet, os robôs das ferramentas, façam tarefas repetitivas e operacionais no nosso lugar e deixa a gente fazer, né, libera tempo para a gente se dedicar às atividades mais intelectuais e mais estratégicas. Tecnologias, então, tecnologia certa no lugar certo, ou seja, usar as ferramentas digitais e as ferramentas de automação no momento em que elas realmente são necessárias. Então, entender exatamente quais tarefas podem ser organizadas e quais ferramentas são necessárias e são mais adequadas para se digitalizar e se automatizar essas tecnologias. Percebe que as coisas vão se conectando, né? Isso não é por acaso. Muito bem, aqui eu falei que ia trazer alguns aspectos também mais pessoais, não necessariamente de escritório, né, profissional. Então, um aspecto muito importante é você ter pausas no seu dia. Principalmente se você se dedicou àquelas tarefas complexas, aquelas tarefas mais
que tomaram mais tempo, é importante fazer pausas. O nosso cérebro entra em fadiga depois de 1 hora e meia, depois de 2 horas, em tarefas muito complexas, tá? Então, é muito normal que depois de 2 horas, depois de 3 horas numa mesma tarefa, o cérebro começa a falhar, né? Você já não está fluindo tão bem, já não está pensando, raciocinando tão bem. Então, é muito importante fazer pausas, pelo menos a cada 1 hora. Se você vai se envolver numa tarefa muito complexa, muito longa, faça pausas em cada 1 hora, 1 hora e meia. Se você vai dedicar uma parte do dia a fazer pequenas tarefas, utilize alguma daquelas técnicas, tipo a técnica Pomodoro, onde você seleciona 15 minutos, intervalos de tempo, pode ser de 15 minutos, pode ser de 30 minutos, onde você faz 15 minutos de imersão numa tarefa específica e 5 minutos de pausa. 15 minutos de imersão em outra tarefa específica e 5 minutos de pausa. Isso também ajuda a melhorar a sua produtividade. Importante aqui que quando você faz pausa, é pausa. É ir dar uma volta, é ir tomar uma água. Se você estiver perto de uma janela, ou tiver possibilidade de sair para um ambiente externo, é fazer essa oxigenação, tá? Pausa não é ir para o Instagram, não é ir para o TikTok, pausa não é ir para as redes sociais, porque isso vai te causar mais ansiedade, mais informação, mais fadiga no seu cérebro, tá? Redes sociais causam fadiga no cérebro, então isso não é pausa. Elimina as redes sociais do seu dia de trabalho, deixa elas para a parte da noite, né? Enfim, na verdade para a parte da noite não, porque vai te prejudicar o sono, mas enfim, procure modular, né, o tempo que você usa redes sociais, porque elas deixar longe, fora do tempo aqui de produção, porque senão essa pausa não funciona. Estou até me enrolando aqui, porque realmente é um aspecto que tem prejudicado bastante a produção das pessoas, então procura restringir o seu horário de redes sociais para um tempo que seja fora né, do seu período de produção, longe do seu período, longe da hora de dormir, porque tudo isso causa ansiedade, estresse e fadiga para o cérebro. Conquistas. Existe um conceito aí que vem da neurociência também, que a gente comemorar pequenas conquistas faz com que o cérebro se torne mais motivado, né? E gera aquela pequena carga de endorfina que a gente não precisa ir buscar nas redes sociais. Então isso também te ajuda a fazer né, eliminar um pouco de redes sociais aí da vida. Então comemorar pequenas conquistas. Então se você tinha 20 tarefas para fazer durante o dia, comemore, né? Tenha um ritual aí de pequenas comemorações quando você termina essas pequenas tarefas. Existem algumas possibilidades de pequenas recompensas também, né, para tarefas um pouco maiores. Então veja como que você pode fazer isso para você ter mais motivação durante o dia. Quase acabando aqui, são as duas últimas. Respeitar o seu ciclo circadiano. O que é isso? O que é esse nome complicado aqui? Seu ciclo circadiano tem a ver com os períodos que você tem maior ou menor atividade durante o dia. Isso não significa aquela bobagem, que é outro mito que vamos quebrar aqui, não significa aquela bobagem de falar, eu sou noturno, eu funciono à noite. Não. Se você não tem visão noturna, se você não emite guinchos como um morcego para se orientar no escuro, você não é noturno. Talvez seja só um hábito que você desenvolveu, que você acha que você funciona melhor à noite, mas a fisiologia do seu corpo não foi feita para funcionar à noite. Mas o que existe é ciclos circadianos. O que isso quer dizer? Tem pessoas que têm maior atividade e disposição na parte da manhã, tem pessoas que têm maior atividade e disposição na parte da tarde, né, no começo da tarde ou para o fim da tarde. Então, é importante você entender como é o seu ciclo circadiano, qual é o horário, né, o período do dia que você tem maior disposição, para você colocar as tarefas de maior complexidade neste período. Tá? A análise aqui a ser feita é sobre isso. E por último, uma dica aqui que não tem a ver diretamente com trabalho, mas tem a ver com a vida pessoal que eu falei que ia trazer. Uma dica que você vai ver diversos profissionais da saúde, diversos não, todos os profissionais da saúde com unanimidade falando sobre isso, que é dormir bem e se alimentar bem.
Isso comprovadamente faz diferença na sua produtividade, faz diferença na sua qualidade de vida e é importante que você tenha bons hábitos de sono e bons hábitos de alimentação. Então, essas foram 20 dicas que eu trouxe aqui. Então, ter comprometimento com a atividade, com a produtividade, é muito importante para trazer essa visão empresarial para a advocacia. E você percebeu que muitas das dicas que eu trouxe aqui, elas estão relacionadas com gestão e com digitalização, tá? Essas são as principais diretrizes, né? Eu trago aqui, principalmente nos meus métodos, na minha consultoria, eu trago que essas são as duas principais diretrizes para você ter uma visão de negócios, para você ter sucesso na sua advocacia e, obviamente, você ter boa produtividade. São muitos recursos necessários para, né, essa jornada toda de digitalização e de gestão, mas eu não quero trazer uma pressão sobre isso, eu gosto de dizer que a direção é mais importante que a velocidade, ou seja, todas essas dicas que eu trouxe aqui, você começa a trazer ela um pouco de cada vez para o seu dia a dia, né? Não tente trazer tudo de uma vez, de repente você pode trazer isso por alguma área específica do escritório, por algum setor, né, específico, enfim, não tem que trazer tudo de uma vez, né? Como eu falei, repetindo aqui, a direção é mais importante do que a velocidade. Então, concluindo aqui, voltando aqui para minha tela geral, produtividade é o que vai te trazer uma melhor qualidade de vida e também mais eficiência para o seu escritório, né? Você já ouviu falar aí do termo alta performance e isso tem muito a ver com produtividade. Então, como você está lidando com a produtividade hoje no seu escritório? Você está inserido naquela estatística triste que eu falei lá no início do vídeo ou você já está buscando ter, né, ações de gestão e de digitalização para melhorar essa produtividade no escritório? Eu espero que essas dicas tenham sido úteis, né, sejam úteis para você começar a implantar aqui no seu dia a dia. E eu agradeço aqui pela sua audiência e sucesso na sua jornada de digitalização.